Eu achei bem interessante essa aula que o Lucas deu aí, falando, explicando a questão do carro, as diferenças. Tem uma questão que a gente tem ouvido um pouco da parte de pilotos, até mesmo de fãs, sobre a questão da diferença das gerações na compreensão desse carro. Muita gente fala, como é a nova geração, ela tá mais ligada em simulador, etc. Talvez tenha uma facilidade maior de se acostumar a esse regulamento complicado novo da Ou Fórmula 1, aceitar, novo né? carro, aceitar também. Você, que já é um piloto que tem uma trajetória muito grande, passando por várias categorias, você acha que tem um pouco de verdade nisso? Esse povo mais jovem pode ter uma facilidade maior? Não. Eu acho que se eu tivesse que escolher sem saber, eu acho que os mais experientes teriam uma vantagem, porque você já passou por situações que você teve que aplicar diversas técnicas diferentes em diversas etapas da sua carreira, né? Se você guia um carro de turismo, um carro mais pesado, você faz a curva mais em U. Se você guia um carro que tem mais downforce, você faz a curva mais em V. Então você passou por mais situações na qual você conseguiria se adaptar. E você tem acesso ao simulador. Sem dúvida, os pilotos hoje em dia chegam muito mais bem preparados por causa do simulador. Então, não é uma questão de ser mais velho ou mais novo, é simplesmente a quantidade de horas de simulador. Dito isso, eu acredito que essa complexidade extra, eu acho que ela tende a favorecer os pilotos que se adaptam melhor e que têm a capacidade de aprender mais rápido. Eu acho que daqui a um ano a conversa, o pessoal nem vai estar muito falando mais disso. Acho que é a mesma coisa quando entrou o Halo. Lembra que Havaianas, não sei o que, chinelo, blá, não sei o que, reclama aqui, reclama ali, e depois vira uma coisa normal. Eu acho que a tendência é as pessoas se acostumarem, as equipes se acostumarem, os pilotos também com essa técnica e com esse uso da tecnologia. Porém, de novo, eu acho que a Fórmula 1 deveria ser... Eu acho que falta para a FIA uma visão de longo prazo com uma segmentação de cada categoria para o que ela deveria desenvolver. Né? Então, assim, a Fórmula E vai desenvolver elétrico, eficiência. A Fórmula 1 é performance no último, então é performance no último. A WEC é tecnologias para carro de rua, e segue uma visão de longo prazo. E não essa mistureba que uma temporada, agora estão discutindo a volta do V8, depois volta, daí é híbrido, 50%, daí não é. Cada hora o carro aumenta, o carro diminui. Sim. Não existe uma coerência de médio, pelo menos médio prazo, que faça sentido para as categorias e para as montadoras escolherem, bom, eu vou botar um pé aqui, porque para essa faz sentido, daqui 5 anos eu acho que eu vou estar lá, essa aqui fala, não, eu prefiro essa aqui. Não é claro isso. Eu acho que isso segmentaria e facilitaria muito mais a discussão das regras se tivesse isso claro, estipulado. Aliás, aproveitando que o Lucas citou a questão, né, de daqui a um ano não vai estar mais sendo discutido isso, a gente está vivendo esse momento da pausa da Fórmula 1 e às vésperas de uma reunião em que deve rediscutir esse novo regulamento, inclusive talvez trocar essa divisão igualitária de 50-50 da potência elétrica e do motor de combustão interno. Foram só 3 corridas. Será que talvez não está cedo ainda para começar a rediscutir um regulamento novo e que é tão diferente do ano passado? Sem dúvida. Eu acho que é totalmente errado discutir esse regulamento agora. E principalmente com a quantidade de investimento que houve para fazer os motores. Na verdade, esse motor atual, eu discuti bastante com o Ricardo Penteado. Sim, grande rico. Não bastante, mas a gente discutiu algumas vezes sobre esse novo regulamento, se o motor era melhor ou pior. E o Rico, quando ele fala sobre o motor, ele quer cavar um buraco e se enterrar dentro do buraco, porque assim, é um retrocesso esse motor novo. Não é uma evolução do motor a combustão. Então, assim, e foi feito isso, eu imagino, na época, como uma negociação para a entrada da Audi e da Porsche. Lá atrás, a Porsche acabou não entrando, a Audi entrou. Mas, assim, e gastaram centenas de milhões de euros para desenvolver o motor. E, aliás, fizeram um bom trabalho. Na minha opinião, grande surpresa da temporada é a Audi. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu achava que a Audi não ia andar tão forte. Eu achava que os carros com motores Mercedes iam estar com certeza à frente da Audi, mas a Audi fez um excelente trabalho e para mim foi a surpresa da temporada até agora. A Audi e a Aston Martin, por motivos diferentes, mas as duas surpresas da temporada. Mas eu acho que não faz sentido nenhum discutir a volta agora, né? Eu acho que se fosse de novo, se tivesse uma claridade, e isso volta de novo para esse ponto que você precisa segmentar, discutir, ter uma visão
de médio prazo para você conseguir fazer as evoluções da tecnologia da forma correta. Isso não acontece, é uma discussão meio aleatória, mas isso é normal, isso é na Fórmula E, isso é na Fórmula 1, é um pouco no WEC também, não existe... É muito difícil fazer, mas não existe uma coerência aí de desenvolvimento de tecnologia. Tanto que os carros de hypercar, hoje em dia, são muito mais lentos que o carro que a gente estava falando de 2016. Sim. São carros 10 anos de diferença de tecnologia e são muito mais lentos. Naquela época, estava errado. O nosso budget anual era maior que o de Fórmula 1 hoje, era 200 e poucos. Era realmente um carro que não dava, por isso que as montadoras acabaram saindo, porque era muito caro fazer aquele carro de Le Mans meio sem limite. E daí entraram os hypercars, que né, você pode... Convenhamos, mas para guiar, creio eu que devia ser um dos mais prazerosos. Ah, não, foi o carro mais rápido que eu dirigi, melhor disparado. Assim. Era um carro, ó, pesa menos que o Fórmula 1 atual, chegou a ter 1.200 cavalos em algumas corridas, com downforce, pneu largo, era incrível. O carro era assim, era realmente uma época que não tem outra coisa hoje. Não, obviamente a Fórmula 1 é Fórmula 1, mas não existe em carro de protótipo nada igual. Agora, isso que você está falando, isso pode até ser útil, inclusive para montadoras que precisam optar entre um WEC, uma Fórmula 1 ou uma Fórmula E. Sim. Já fica muito mais fácil até para eles, de acordo com os seus próprios planejamentos. E se você sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, você consegue se planejar.